158º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Sotes Telecom. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como outra semana, Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Muito frio aí? Olha, está frio, mas eu não estou nada com frio. Faz 10 minutos cheguei de casa da academia, então eu tô na contramão aqui. Tô suando ainda, mas tá um friozinho, viu? Aí deve estar, né? É sempre frio, né? Verdade, aqui tá sempre frio, né? Mas sabe o que não tá frio? É aquela pauta lá do ChatGPT pro cérebro. Olha como repercutiu isso. E eu não tô falando só do podcast, que eu tô falando... Nossa, já teve psicólogo, cientista respondendo. O bom é que, embora haja preocupações, a maioria, sim, ressaltou que o estudo não é conclusivo, não dá para fazer inferências definitivas das alegações, aqueles problemas metodológicos também que a gente falou, que é pouca gente, que é pouco tempo para acompanhar, então dá para a gente concluir sim que não dá para tirar conclusões precipitadas e não se preocupe, o seu chat GPTzinho aí que você usa no dia a dia não vai fazer o seu cérebro recuar cognitivamente, né? Mas tem umas questões interessantes aí, a parte de aconselhamento psicológico, muita gente usando. A gente vai comentar isso mais pra frente, né? Que vale a pena acender aqui alguns alertas, acho que é um assunto bem pertinente. Sem dúvida alguma. Eu fiquei pensando sobre a nossa conversa, sobre o estudo e a forma como as pessoas se depararam com o estudo sendo contado pela metade, às vezes para provar um ponto que a pessoa já tinha de opinião, né? Aquilo que a gente comentou na semana passada. E eu acho que tem, sei lá, alguns níveis de uso e dependência e... Comparando com droga, quanto mais você usa, mais você quer usar. Verdade. O que você tá... Porque é aquela coisa assim, né? É a diferença entre pedir para ele fazer uma coisa para você e você fazer com a ajuda dele, certo? Tem toda aquele discurso cansado que todo mundo deveria saber a essa altura, que é uma ferramenta, assim como todas as outras, etc, etc, etc. Mas também dá pra fazer o que eu vou chamar de mau uso, que é assim, faz pra mim. E aí você tem zero engajamento cognitivo no desenvolvimento de texto, por exemplo, que era sobre o estudo, né? Sim. E aí, a partir disso, você extrapola esse uso de que aí sim, um uso preguiçoso para outras coisas. Versus o quê? Você faz, checa, pede... A gente já falou sobre essas dicas aqui, né? A estrutura tá a ideal? Que pontos eu não abordei? Tem algum ponto que tá confuso? Essa parte eu tô achando confusa. Que outra forma eu poderia usar para explicar, né? E desenrolando com a ajuda dele, mas é claro que assim como qualquer outra... Eu vou comparar com droga de novo, com outra droga, você pode passar a depender do tipo... Eu não vou nem pensar nisso que eu jogo pra ele e ele resolve. Tá, ele resolve, mas aí você está minando a sua evolução contra alguém que está fazendo o que eu vou chamar de jeito certo, que é ainda usando como esse copiloto e pro trabalho, ao longo do desenvolvimento das próprias IAs, vai conseguir usar isso como um potencializador, não como uma muleta. Né? Então... Eu acho que a gente acabou não abordando esse lado, que eu acho que ele é importante também, mas fazer essa distinção não é numa manchete que a gente faz, né? Sim. E provavelmente quem estava mais ferrenhamente celebrando o fato de que tá vendo seus idiotas tudo burro é quem menos está disposto a ter essa discussão saindo da superfície, né? Aí não tem o que fazer. Verdade. Agora, a Lívia Gabos falou sobre isso, né? Falou desse papo da semana passada, falou: queria muito agradecer vocês pelo episódio. No grupo de discussões que eu participo, trouxeram o estudo, já mandei o link super explicativo e maravilhoso da conversa de vocês. Obrigado, Lívia. Sinceramente, teria concordado com tudo o que é falado, sem o discernimento de que como isso sempre existiu e todo mundo esqueceu, né? Ela agradece o esclarecimento e a perspectiva objetiva sobre esse assunto. Maravilha, Lívia. Como diz o seu Manuel da padaria, servimos bem para servirmos sempre. Agora, sobre o papo do radinho de vô do Paulo César da semana passada, o Antônio Silva falou o seguinte: em Portugal, tivemos recentemente um apagão de mais de 10 horas. E depois de 1, 2 horas, as comunicações móveis falharam também e só a rádio continuou a funcionar.
Em situações de emergência, o radinho, o radioamadorismo são ainda fortes em Portugal e no Brasil também, para você manter as formas confiáveis de comunicação. Né? Aí, ó, viu? Legal, beijo aí para os nossos ouvintes portugueses aí acompanhando a área de trabalho. E fantástico, o radioamadorismo sempre foi um hobby interessante, mas é muito mais que um hobby, é um serviço importantíssimo e é justamente para aqueles momentos mais críticos, né, de falhas e problemas nas grandes redes de comunicação, é o bom e velho rádio que vai estar ali firme e forte. Uhum. Deve ter algum filme de apocalipse que o carinha que era o lance dele é rádio, ele salva o mundo porque ele tinha ali o método de comunicação confiável. Jurassic Park não tinha isso? Agora eu tô tentando lembrar aqui, Jurassic Park, será? Não sei, Armagedon, um desses filmes que você falou aí, apocalípticos, eu acho que eu já vi sim, não tenho não certeza. original, se alguém lembrar, manda pra gente. Tive um tempinho, eu pergunto pro ChatGPT. Ó a muleta aí. Agora, ainda sobre isso, você falou, ei, pessoal do radioamadorismo, quem de vocês que escuta o área de trabalho? O Maurício. Oi, Maurício. O Maurício falou, sou radioamador com indicativo emitido pela Anatel, isso por força de um hobby, que são trilhas off-road onde o rádio é essencial. Olha lá, o apocalíptico de novo. Para não ter problemas com fiscalização, eu fiz o curso, emiti o certificado, mas o uso é restrito ao hobby. Ele falou que gostaria de entrar mais nesse mundo, mas achava que seria uma raridade encontrar entusiastas disso nos dias de hoje. Tá vendo, Maurício? Você não tá sozinho. Não, e vai aparecer mais gente aí, né? Mais dinossauros como nós, né? Acho que não é um hobby que os mais jovens se interessem, né? Acho que eles nem conhecem muito bem, então vale a pena para divulgar também, né? Então, acho que no Reddit deve ter fóruns sobre isso, o pessoal é sempre muito engajado. E continuem mandando mensagens pra gente, viu, radioamadores? Se manifestem. Mandem, por favor. Só não manda pro rádio que eu não vou receber. Mas se vocês quiserem me ajudar a montar um radinho desses, eu posso ver o que acontece. E o Rubens mandou pra gente um Kickstarter do Titan 2, o que implica que já existiu o primeiro. Mas você chegou a dar uma espiadinha no Titan 2? Bom, pra gente resumir bem resumido aí, é pros saudosistas de teclado de BlackBerry, né? Vamos combinar. E tem bastante, viu? Porque muita gente, principalmente no meio corporativo, né? Por força, necessidade profissional, aí acostumou com aquele tecladinho. E ele realmente era um teclado muito bom, não só porque a previsibilidade de palavras dele, na época, né, gente, estava muito mais à frente que os demais sistemas operacionais, né? Android, iOS, embora já estavam começando a se tornar mainstream, o BlackBerry ainda dominava e realmente a agilidade para digitar era inigualável, tá? E mesmo sendo os botões pequenininhos ali, tinha um sisteminha à prova de erros, né? Não tinha aquele, mesmo com um polegarzão mais largo e tal, era muito difícil você cometer erros, né? Por causa do relevo ali da tecla, né? Então, ainda que você esbarrasse em duas, a tecla que recebesse mais força, assim, validava a outra. Então, era sensacional, tá? E esse Titan, e pelo que eu entendi, a descrição aqui é justamente para resgatar essas features antigas aí dos Blackberries, só que para você encaixar e usar ali num Android, acho que a iOS não cheguei a ver, né? A iOS acho que não tem suporte. Mas, claro, tá um projeto ainda para ser lançado e tal. Inicialmente, eles estão falando ali de Android. E eu acho interessante. Com certeza vai ter gente ali, pessoal que tem problemas ali mais... Nem todo mundo se dá bem, né, com tecla touch. Embora hoje já esteja muito consolidado, onipresente nos smartphones, né? Eu acho que pode ser útil, sim, para quem prefere. Por que não? Eu sou a favor sempre da diversidade de opções, tá, gente? Quanto mais, melhor. É um bom modus operandi. Eu vou deixar o link na descrição para esse Titan 2. Eu fico, hoje em dia, um pouco inseguro de comprar hardware de empresas que até ontem você não sabia que existia. Você não sabe se vai estar aqui amanhã. Afinal, isso é um Kickstarter. E de bons Kickstarters, o inferno tá cheio. Né? Sim. A ideia é interessante, é um dispositivo, ele roda aí o Android 15,
tem 5G, vai funcionar, tá homologado, enfim, né? Tem o radinho para rodar o 5G de qualquer lugar do mundo. E eles falam que é o maior teclado QWERTY, né? Porque tem o QWERTZ, tem o, sei lá, o Dvorak, o teclado do QWERTY, physical no smartphone do mundo. Eu achei ele meio quadradudo demais, o dispositivo mesmo, assim, né? Ele é portabilidade não é o forte dele. Pois né? Pra botar num bolso, por exemplo, eu ia me furar com essa ponta quadrada dele, primeira sentada numa cadeira. Por isso que eu gosto dos tecladinhos que encaixam, tá? Tem alguns aí que eu acho bem interessantes. Agora, esse ele tenta resgatar mesmo a essência dos Blackberries. Mas quando você muda muito radicalmente o tamanho do aparelho, da tela, sai um pouco daquele padrão, começam os problemas de incompatibilidade de aplicativos, né? Pois é. Então tem que prestar atenção nisso. Teve aquele teclado, acho que chama Clix, que é pro iPhone. Que tinha essa pegada, e o lance dele é de ser bem, bom, pelo nome, né? Cliquezinho, você sentir que tá apertando as teclas plásticas ali, aí dá aquela... É pros saudosistas de BlackBerry, mas tem um verniz moderninho de design. É super interessante. Eu também fico mais, sei lá, aberto a alguma coisa assim, pra usar quando eu precisar, né? É que eu tenho uma vida muito móvel, mando muito bem só no telefone, mas putz, pra digitar e-mail, coisa assim... Bota a capinha teclado ali, digita o que você precisa, não precisa, guarda e beleza. Pra não ficar aquela coisa trambolhuda também, né? Porque esse ele acrescenta um teclado físico abaixo do iPhone, que já é alto. Isso eu acho legal. Eu gosto mais dessa ideia. Mas esse hardware, especificamente, ele é interessante, porque ele tem essa tela bem no aspecto, no aspecto, né? Numa proporção bem quadrada, de ter um display de 4,5 polegadas, mas ele tem um displayzinho nas costas dele também, que é o displayzinho para notificação, para coisa assim pequena, para ver o horário, né, quem tá chamando, junto da câmera ali. E parece ser um display menos, não sei, não é um e-ink, mas tá mais próximo de um e-ink do que de um Mega OLED, né, bonitão. Então eu achei como um conceito de dispositivo interessante, mas se eu teria, eu acho que não. Adoraria testar, mas como um brinquedo, uma curiosidade. Nos anos 2000 tinha um dispositivo muito parecido com esse Titan 2. Aí, como é que era o nome dele, gente? Ele era um BlackBerry, só que para jovens, assim. E ele foi no auge do Snapchat, aquela época lá, então... O pessoal nunca veio pro Brasil. Eu tô tentando lembrar o nome, gente. Eu não tô me recordando. Mas ele era... Tem o Sidekick, esse aí. Porque nos Estados Unidos o SMS sempre foi muito forte, né? Então, é o texting, né? Aquele ultra texting ali, inveterado, que o pessoal gostava de conversar e tal. Mas não teve prosseguimento, né? Eu nunca mais ouvi falar dele. Tinha uns modelos coloridos, eles tinham um design bem menos sisudo do que o BlackBerry. Era a turma do SMS, dos Snapchats e etc. Era bem legalzinho o dispositivo, viu? E tinha uma legião de fãs bem grande. Eu procurei aqui, aparentemente ele era da T-Mobile, a operadora dos Estados Unidos. E aí fica mais limitado a isso, né? Ele no site no ar até hoje. Então tá aqui como The Coolest Smartphone of All Time. Será que eles estão vendendo? Não é possível que eles estão vendendo esse negócio ainda. Não estão. Poxa. Mas foi de 2002 até 2018. Então, durou bem, né? Tem a que eu tô vendo aqui que estão de diamantezinho, uns extrazinhos, diferente. 2002 não tinha nem 3G ainda, gente. Então, claro, hoje a gente usa multimídia pra tudo, né? Áudio, vídeo, mas naquela época não tinha rede que aguentasse tudo isso. Então tinha que ser no texto. Por isso que ele fez tanto sucesso, né? E permitiu uma agilidade mesmo para conversar rápido ali, interações instantâneas. Pois é. Se você usa ainda algum dispositivo que acrescente um teclado físico a coisas digitais, tirando, óbvio, um teclado Bluetooth para usar no iPad, tudo bem, né? Mas esse tipo de tractana, manda pra gente, porque é uma coisa de interesse mesmo, né? Esses tecladinho físico para substituir o virtual. Também quero saber se você usa algum no seu iOS, no seu Android.
Eu procurei para ver se tinha versão... O Titan 1, se eu não me engano, ele era só o teclado aqui, né? Não tinha para versão iOS, pelo que eu tô vendo aqui. E o 2 é o dispositivo, né? É o teclado que ganhou uma tela, gente. Agora eu tô entendendo aqui. Ah, Ele é uma ok. expansão do teclado, entendeu? Mas só que é um Androidzinho modificado. Então, é o que eu tô entendendo aqui que o pessoal tá falando, né? Então ele é um Android bem limitado, gente. Bem customizado para textos, tá? Uhum. Sei lá, A gente vai deixar o gente. link na descrição aqui. E obrigado a Rubens por ter dado a dica, porque é interessante, é um É. gadgetzinhos que a gente gosta, né? E quem usa o tecladinho acoplado no seu Android, no seu iOS, eu quero saber por quê, como, se funciona bem e conta mais pra gente, queremos saber. A gente adora Uhum. os gadgets que saem do convencional aí do dia a dia, gostamos de dispositivos monotarefa, aqui é o lugar para vocês contarem tudo, tá? Exato. Mandem pra gente. Agora, a Mariana Bentivolio e eu, e todos nós que escutamos o podcast, estamos curiosíssimos para você fazer o embate que você prometeu aqui entre Sim. a Mi Band e o Fit 4, né? Mas antes de falar sobre isso, a gente vai agradecer a Sotes Telecom pelo patrocínio do episódio de hoje. E a Sotes quer falar com você que está a fim de resolver de uma vez por todas a telefonia IP, a comunicação da sua empresa. A Sotes Telecom é operadora de voz e dados que oferece essas soluções para sua empresa. Então, ela tem um serviço de PABX na nuvem, por exemplo, que é a solução perfeita para sua empresa ter facilidade para instalar, usar mais linhas telefônicas e mobilidade também. Isso sem precisar de quebradeira, fiação, nada assim. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa a mais na empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma fiação nova. E ela tem uma série de ferramentas também para você gerenciar, como, por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, e você também tem a possibilidade de integrar com o Microsoft Teams, né? Que é bem bacana, porque além da facilidade para administrar os a mais, ter acesso às métricas também da ligação da equipe, você economiza ainda por cima e agiliza a comunicação interna. Já uma outra coisa bacana é a seguinte: em várias regiões de São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra óptica para empresas. Então, se você está atrás de qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos para serviços de voz, conversa com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Vai no site deles que é sotes.com.br, sothis.com.br, ou vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @Sotes Telecom, comenta que você escuta o Área de Trabalho e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação também da sua empresa. Muito obrigado à Sotes Telecom pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Muito obrigado ao pessoal da Sotes Telecom por manter as empresas dos nossos ouvintes aqui super conectadas e produtivas. Obrigado. E vamos lá. A Mariana Bentivolio falou o seguinte: Bia, tô doida para ver o que você vai falar sobre a comparação entre a Mi Band e o relógio da Samsung. Ela falou que adora o formato da Mi Band, mas não gosta do jeito que ele sincroniza no telefone da Samsung. E agora que ela falou, a minha segunda quebrou, tô realmente em dúvida se pego mais uma Mi Band 9, ou então se pega o simples da Samsung. E aí? Vale lembrar que não são watches, né? Eles são considerados bands, pulseiras, ainda que a tela do Fit 3 pareça de um smartwatch, só que ela não é tão grande, ela é um pouco menor. São bands, né? Eu já tive 2 smartwatches, eu não me adaptei, gente, porque era mais um negócio para carregar todo santo dia e vivia acontecendo de eu no meio do dia ficar sem bateria. Era horrível, horrível. Então, antes de eu dar o passo de voltar a usar um smartwatch, só que isso faz muito tempo, gente. Aí eu comecei, eu usei Jabra, usei... a gente já comentou isso aqui, né? Já usei desde aquelas primeiras bands que não tinham nem tela, até smartwatches super sofisticados com Android Wear, Tizen, entre outros sistemas, tá? Eu me adaptei, o que eu melhor me adaptei até hoje foi a Mi Band, tá? Tanto que eu usei a Mi Band 4 aí por 2017, até a pandemia inteira, até trocar agora há pouco tempo, tá? Eu gosto muito da Mi Band porque eu acho elas bonitinhas, sabe? A tela é muito boa, a resposta é excelente
E eu não gosto de coisas quadradas, eu gosto mais arredondadas, né? É uma questão de gosto meu, né? E dá pra você usar com pulseiras mais femininas, assim, realmente fica muito bonitinho. É uma coisa que tá no teu braço ali o tempo todo. Eu tenho uma preocupação estética além da conta, já que vai estar ali. É um wear, né, gente? Então, tá no teu corpo, né? Agora, o problema da Mi Band sempre foi, para mim, sempre foi o software, tá? Além dele ser meio capenga, tinha alguns problemas de sincronismo, às vezes ele não estava o tempo todo conectado na pulseira, então você tinha que ficar atualizando dados manualmente. Então, olha, sempre foi o ponto fraco. E eu decidi passar para Galaxy Fit por causa do ecossistema da Samsung, tá? O que eu fazia antes para conhecer o sistema da Samsung? Eu sincronizava o sistema da Mi Band com o Google Fit, que acho que todo smartphone Android tem, né? Que é possível fazer isso. E aí pedia para o Samsung Health, puxar os dados do Google. Olha que gambiarrona, né? E dava problemas, claro, não vinha toda aquela precisão, os dados vinha só coisas básicas mesmo, né? Enfim, não era o melhor dos mundos, né? Então decidi experimentar para ver como é que seria essa adaptação. E olha, eu preciso falar para vocês que o sistema, o Health da Samsung, está sensacional. Surpreendeu e superou todas as expectativas, tá? Tanto para monitoramento de sono, passos e outras coisas também, tá? As bands não têm funções cardíacas mais avançadas, assim, de pressão arterial, ECG, etc. É só batimentos mesmo, tá? Então, quem quiser medidores e sensores mais sofisticados tem que ir para um watch tradicional mesmo. Mas as bands aí, gente, é 300, 400 conto. Tem o da Huawei, que a minha mãe tá usando. É muito parecido com esse sisteminha da Mi Band, da Galaxy Fit, né? A Huawei, como é que é o nome da pulseira deles? Agora eu esqueci aqui. Mas ela gostou mais por ser cor de rosinha. Minha mãe foi muito do lado da estética mesmo, tá? Tem uma versão cor de rosinha lá, ela gostou e tá lá usando, tá? Mas ela checa só sono, passos, ela não usa muito assim, né? Mas é dessa família de dispositivos. As bands são bem diferentes dos watches, tá? Agora tem um problema. Eu não gosto tanto do design quadrado, né? Acabei cedendo, embora eu não goste muito. Só que tem uma variedade de pulseiras aí online. Eu já encomendei algumas, estou esperando chegar para ver se minimiza um pouco, porque eu acho um pouco masculino, né? Esse visual e tal. Mas, nossa, o software acho que compensa tudo, né? Outro problema é a bateria, né? Mi Band é 10 dias, gente. Mesmo com os sensores ligados, medindo batimento e saturação ali de tempo em tempo, né? Pré-programado. Mesmo assim, é 9, 10 dias de autonomia. E esse aqui é quase metade, uns 5 ou 6, tá? Então tem que pensar nisso também. Acho que é porque a tela é maior, né? Não sei, isso acaba gastando mais, tem mais funcionalidades também. Vai depender muito do que você vai ativar, né? Se você quiser notificações de apps ali. Isso eu não mudei muito em relação a Mi Band, tá? Eu não gosto de notificações. Então só tem realmente dos meus medicamentos ali e uma ou outra coisa de WhatsApp, Telegram, muito bem específicos, tá? Mas tem uma coisa que a Mi Band não tem, que eu gostei bastante, que é a resposta rápida. Então, às vezes você tá ali, tá lavando louça, ela tá com a mão, né, e alguém pede uma resposta rápida, às vezes um familiar seu, sei lá, alguma questão profissional ali, e eu já programei uma resposta rápida, ele fala, tô ocupada aqui, já aguarda uns minutinhos que eu já te respondo. Então, isso eu gostei bastante, tá? E a Mi Band não tem essa propriedade de você pré-programar respostas rápidas para mensagens. Isso é excelente. Então tá aí, gente. Esses são os prós e os contras. Eu acho que se você tá no ecossistema da Samsung, vale a pena sim você ter uma pulseira que está no mesmo ecossistema também.
Agora, se você usa Android de outras marcas, eu acho que você vai gostar aí da Mi Band. Ele integra com muitos aplicativos de terceiros também. MyFitnessPal, Strava, não vou lembrar dos nomes de todos os apps que tem para modalidades de atividades, né? Mas tem uma integração muito grande. E é isso, tem questão de confiabilidade de nuvem também. Tem gente que não gosta dos chineses, para onde vão seus dados, o que a Xiaomi faz com eles, tem toda essa preocupação. A Samsung é um pouco mais transparente, mas sei lá. Gente, não é garantia de nada, tá? Então, se você é meio bitolado e bolado com essas coisas, nem tenha um dispositivo desses, tá? Mas meu parecer é esse. Então, não existe a Band perfeita, mas eu acho que para cada tipo de usuário, você pode sim se adaptar melhor a uma ou a outra. Eu acho interessante a Samsung classificar como pulseira e não como relógio, porque por qualquer medida, só por causa do preço. Porque por qualquer outra medida, isso é um relógio. Tem um display enorme que mostra as horas você usando o pulso. Me desculpe, isso é um relógio. A pulseira, o mercado nasceu de pulseira, tinha aquela Jawbone Up. Up. Isso, eu tive ela. Um sensor que você usava no braço. Isso. Ele servia para coletar informações e, no máximo, te vibrar o pulso como um alarme na hora de você acordar. Isso. E aí a Microsoft veio com aquela dela que era pequenininha, aí tinha, sei lá, mostrava as horas e a contagem de passos. Aquela da Nike também, lembra? Então aí esse mercado foi meio crescendo e o mercado de relógio ajudou bastante, né, as pessoas acostumarem a botar um computador no pulso, né. Mas é interessante a estratégia agressiva da Samsung de ter esse dispositivo. Ele sim, é uma alternativa barata a um relógio, né? Porque custando R$500, quer dizer, à vista, você tem desconto, etc. Dá de R$500 a R$600 aqui o preço, né? Mas você olha pra ele e é engraçado que o display dele lembra muito os displays que a Nike desenvolveu pro Apple Watch, para aqueles edição especial do Apple Watch que era da Nike. Né? A cor, o jeito a fonte, né? Todo o tratamento ali é muito parecido. O que já indica pra quem que é, né? Acaba sendo uma coisa mais de ação, de exercício. Você vê logo no mostrador deles, já tem o batimento cardíaco, a contagem de passos, quer dizer, é bem direcionado mesmo. E eu acho que conforme o tempo tá passando, eu tô até concluindo que no fim das contas para relógio é meio que isso que precisa, assim, né? Tudo bem que eu e você temos essa pegada mais minimalista de notificação, a gente não vai ficar lendo e-mail no relógio, scrollando Instagram no relógio, que nem dá mais, né? Eles tinham aplicativo de Instagram, né? A gente tá aprendendo a usar. Eu vou fazer um paralelo com o IA, né? Olha aí, o relógio saiu faz o quê? 10 anos, agora a gente aprendeu a usar. Então o IA, ChatGPT, espera mais uns 8 que o pessoal aprende a usar do jeito, entre aspas, certo. Né? Mas é interessante ver como esse mercado deu uma bifurcada, né? O de relógio inteligente virou de relógio gourmet, computadorizado, né? Você compra um Apple Watch, você compra um relógio da Samsung, até o Galaxy Pixel, como é que chama? O Galaxy, não. O Pixel Watch, né? Isso. Do Google também. Como ele tem acabamento de, não uma joia, né? Mas o polido, a cor, o material, fica mais próximo de um relógio que você dá de presente para alguém que você gosta muito, versus a pulseira que é mais de combate, de dia a dia. Assim, né? Você usar para dar uma arranhada, você cai no chão, putz, que coisa, não caiu. Então é interessante como bifurcou bem esse mercado, né? Exatamente. E o fato de serem dois dispositivos muito populares, né? Você vai achar uma variedade enorme de acessórios, e não só a pulseira, mas a caixa, né? Você consegue mudar também, colocar película. Eu já acho isso um pouco exagerado, né? Mas como eu tenho problema com pulseira de silicone, no ato da compra do Fit 3, eu já encomendei uma pulseira de malha, de metal, que é o que eu mais uso, né, no dia a dia. E tô esperando chegar agora mais uma de metal e uma de couro. Que é legal também, né? Às vezes você tá numa roupa mais elegante e tal, não fica combinando muito aquela pulseira de silicone no teu braço, né? É esquisito. O metal é até bonitinho, mas como eu gosto de relógio com pulseira de couro, acho chique. Então, encomendei uma também. Mas tanto para um como para outro, vocês vão achar muitas pulseiras.
Com relação a Sim. medidores, eu acho que muita gente está se perguntando também, mas e aí, deu muita discrepância aí na contagem de passos e de sono. Então, eu falei no último podcast que eu fiquei alguns dias com os dois no braço e sabe que não? Isso me surpreendeu Uia. muito, muito. Tipo, a diferença de passos, assim, era 30, 40 passos no dia, que não é nada, Que legal. gente. Não é nada. Aham. E de sono também, poucos minutos, assim, de diferença, né? Isso me surpreendeu muito, né? Eu achei que ia ter uma discrepância. Lembra dos testes com o anel? Que era uma coisa Sim. absurda. O anel contava muito mais, te dava muito mais passos, assim, do que uma pulseira media, né? E fiquei me perguntando, será que é por mexer os dedos? Será que é uma característica do hardware? Você fica na dúvida, né, do porquê dessa diferença, mas as pulseiras deram resultados muito parecidos, o que faz a gente pensar que o problema do anel realmente é a estrutura a natureza do dispositivo de ficar no seu dedo ali. Alguma coisa a mais acontece que você mexe mais os dedos do que necessariamente o seu pulso. Então Ah, eu sim. fiquei Você digita pensando, muito rápido, acho que está correndo. fiquei pensando nisso, será que é porque eu tô digitando? Nossa, eu me perguntei isso tantas vezes, eu falei, não faz o menor sentido isso, né? Então, com as bands aí a diferença foi pouquíssima e eu achei isso um bom sinal, viu? Porque dois dispositivos Sim. diferentes, de fabricantes diferentes, é interessante. Não sei também sobre os sensores, né? A Samsung fabrica o seu próprio sensor, se eu não me engano, né? A Uhum. Xiaomi eu já não sei, mas eles têm uma linha grande de wearables, então tem que ver também fornecedores, né, dessas peças, desses chips aí para um e para outro, para você poder comparar, né? Mas gostei bastante. Os testes então de sono e passos assim me surpreenderam bem positivamente. Que ótimo. Raridade, né? Pois é, Passar a expectativa. A nossa barra é tão baixa, né? Nossa, sabe que até funcionou? Mas tá meio assim, né? sempre esperando o pior, né? Pois é. Considerando que são dispositivos de R$ 400, né, Marcos? Eu acho que a gente não espera Uhum. muito mesmo, né? É que, de novo, né? Com 10 anos de relógios, todo mundo não, né? Mas comprando, usando, feedback, etc. Esses sensores, até as heurísticas para você para entender. Que eu sei que, por exemplo, contagem de passos, ele não contou exatamente todos aqueles passos. É uma estimativa e ele arredondou para cima ou para baixo com base em tendência mundial que ele observa de comportamento. Então é uma conta meio doida, assim. Então tá acertando, né? Depois de tanta acompanhamento de métrica, de dado e diagnóstico, aí vai acertando, os sensores Aham. barateiam também, né? O que é ótimo, inclusive. Então, para decidir entre um e outro, como a Mariana tá pensando, eles têm que considerar o quê? Não só a estética, acho que a estética conta muito, né? Mas você tem que ir além disso e pensar qual que é o ecossistema que você usa, tá? E pensar o que vai ser mais importante para você num dispositivo desses. Qual que é o objetivo primário? É atividade física realmente? Se você leva a atividade física a sério, de uma forma mais semi-profissional, ou um amador sério, vamos dizer assim, né? De repente é melhor pegar um Garmin da vida do que ficar nesses mais pops, né? Agora, para monitorar o sono, que é o meu objetivo sempre é monitorar o sono, eu acho esses dispositivos maravilhosos, tá? O Samsung Health é muito bom nesse sentido, ele faz relatórios completos, dá sugestões, e inclusive o meu widget que fica no smartphone é só o de sono. Porque hoje eu estou moldando a minha atividade e as minhas decisões até que eu tenho que tomar no dia baseado na quantidade de sono que eu tive. Pasme, não só a quantidade, mas a qualidade. Porque às vezes você dorme bastante, mas acorda várias vezes, se mexe muito. Então não tem aquele sono reparador como deveria ser, tá? E eu até vi um link, eu esqueci de colocar nas pautas, Marcos, vou mandar para você aqui tá no pastinho de feedback, para você colocar aí nas anotações do episódio de hoje. Na New Science, eles citam um estudo que saiu recentemente que o seu cérebro monitora o seu débito de sono. Então, se às vezes durante a semana você dormiu ali 5, 6 horas, eu já fazia isso empiricamente, veja só que coisa, né? Eu compensava no sábado, dormia umas 9 horas, assim, para ter uma média semanal um pouco mais alta, tá?
Eu sempre perguntava, será que isso é bom mesmo, tal? Será que tentar forçar a minha média, aumentar mais, dormindo um pouco mais em certos dias da semana funciona? E a ciência está dizendo que sim. Então eu já fico muito mais tranquila, porque se tiver algum dia que eu dormir só 5, eu já me programo para lá no sábado ou domingo, ninguém me importunar e eu dormir um pouquinho mais. E realmente, gente, faz diferença. Até o Lumosity, que é aquele app de jogos cerebrais, assim, para você melhorar algumas condições cognitivas suas e funções executivas. Ele pergunta, antes de fazer o treinamento do dia, ele pergunta como você está se sentindo e quantas horas você dormiu. Então, olha só, ele dá depois relatórios, né, de como você se sai nas atividades e compara aí com o seu humor e a sua quantidade de sono. Então, cuidado, gente. Você vai fazer uma prova importante, você vai tomar uma decisão profissional importante. Leve mais a sério a quantidade de sono na véspera, porque com certeza isso vai impactar nas consequências das suas decisões, viu? E é a ciência que tá falando, não sou eu. Sem dúvida. Mal comparando é o que eu percebo em desempenho de academia. E eu lembro quando eu comecei a fazer, né, o personal vinha, e aí, o que você jantou ontem? Depois eu dormi e falei, cara, que saco, deixa eu só levantar esses pesos. Mas não, faz diferença mesmo. Você jantou mal na noite anterior, dia seguinte você não vai render, os pesos ficam muito mais pesados. Sono é a mesma coisa, esquece fazer um treinão assim, de dormir 3, 4 horas, assim, não sai. Né? Não sai. E tarefas cognitivas é a mesma coisa, né? Na academia isso é bem visível, né? Mas o que é surpreendente é que nas suas tarefas de estudos e profissionais e também tem um impacto que às vezes a gente não percebe tão obviamente como na academia, né? Mas saibam que ele existe. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio uma dica para um episódio no podcast que faz tempo que eu não escuto, mas sempre foi muito bom, chamado Hidden Brain. É um desses que mergulha num assunto específico e vai na ciência atrás dele até esmiuçar tudo, assim. E é um episódio que é uma entrevista com um moleque quando tinha, sei lá, 15, 20 anos. Ele levou o recorde mundial de pessoa que ficou mais tempo acordada. Ele não dormiu por 11 dias. E isso e ele, sendo entrevistado, já tá mais velho, né? Porque ele fez isso na juventude, quando o corpo aguenta fazer essa bobagem, né? E ele fala, cara, até hoje eu sinto reflexos disso de ver, não alucinações, assim, mas o cérebro pegar uma pecinha, se achar que foi uma coisa. E ele vai um pouco na contramão desse estudo que fala sobre como o cérebro... Tudo bem, o cérebro pode até manter um placar do débito de sono, mas que ele fala assim, depois que eu passei esses 11 dias sem dormir, primeiro, de um ponto em diante, eu parei de sentir sono. O corpo falou, então dane-se, faz o que você quiser. Então não foi uma coisa que ele ficou muito sonado, assim, caído, ele estava distraído, não conseguia se concentrar nas coisas, entrou em parafuso, né? Mas o sono, é que nem você tá com fome, você não come, a fome passa. O corpo desiste, fala, então faz o que quiser. É parecido. Mas ele falou o seguinte, quando ele dormiu, no dia seguinte, ele não hibernou. Ele dormiu uma noite normal de sono. Ele falou assim, não é como, sei lá, você prendeu a respiração e você tem que respirar muito mais para compensar o que você não respirou quando você prendeu a respiração. O corpo releva isso, se nivela um pouquinho e passa. Então, o cérebro pode até precisar fazer o placar de sono, mas não é como se depois de 11 dias acordado ele tivesse dormido, sei lá, 4 dias seguidos para compensar isso. Então tem essas minúcias, enfim. Eu vou deixar o episódio aqui, chama Eyes Wide Open, a brincadeira com o título do Hidden Brain. Legal. Então, qualquer um dos ecossistemas ali, seja da Xiaomi, seja da Samsung, já vai te ajudar muito a melhorar a sua qualidade do sono, embora a Samsung dê relatórios mais completos, o da Xiaomi também fala, né, não monitora só o tempo que você teve em horas líquidas ali, mas o quanto você teve de sono mais superficial, sono mais profundo, quantas vezes acordou. Então isso já dá um bom sinal, porque às vezes você dorme às 8 horas ali, né? Fui dormir às 10, acordei às 7, né? Pô, dormi pra caramba, tal. Mas você sabe, você acorda assim meio mal-humorado, o corpo meio pesado. Não, tem alguma coisa errada e eu não sei dizer o que é. Então, às vezes, você não teve um sono muito bom. Então, quem tem apneia, quem tem rinite,
Sim. Isso eu percebo muito também. Eu durmo ali 8 horas, mas se eu tô com a rinite me trancando, não tem a mesma qualidade, viu? Não descansa, né? Só entra em modo stand-by, mas não tem aquela reparação toda. Isso é verdade mesmo. Bom, vocês mandem pra gente as impressões de vocês, tanto sobre sono, quanto sobre as pulseiras, sobre relógio. A gente fez uma passada de vários assuntos aqui, o que é sempre bacana. Mandem pra gente, mandem os feedbacks. Agora, antes da gente passar pro próximo assunto, envolvendo aqui o encontro de IA e ciência um pouquinho também, tem um assunto que a Bia trouxe que eu achei interessante, que saiu no Manual do Usuário, sobre... Tem alguma coisa que você gosta, mais que não é do estereótipo de quem costuma gostar dessas coisas? Eu fiquei pensando, tentei chegar numa resposta. Tenho uma ou outra aqui, mas o que te chama atenção sobre isso, Bia? Então, o pessoal lá nos grupos estava discutindo, né, essa postagem do Manual do Usuário, e mais focando em relógios. Né? Ele fala do pessoal que gosta de ostentar com relógios, os coaches adoram. Tem até um pessoal que fala aí, não, que relógio dessa marca é coisa de pobre, umas bobagens assim. Gente, eu sou nerd, tá? Eu uso até o Cássio de dedo, se for o caso. Eu gosto de tecnologia, né? Me divirto com as bands e com o relógio, seja de 20, seja de 200, 2 mil, 20 mil, 2 milhões, sei lá. Eu gosto de tecnologia, tá? Agora, é uma discussão interessante, né? Com relação aos relógios mecânicos, quem ainda usa? Né? A gente está falando de tecnologia e tal, eu queria muito o feedback de vocês, né? Quem usa, por que usa? É costume, é estética, é confiabilidade, não sei. Né? Relógio a quartzo, né? Que é uma coisa super confiável ali, né? Agora, por quê? Como? Que marca? E eles falam aqui no post lá, né? É um brinquedo de adulto, né? Relógio caro é um brinquedo de adulto. Mas comentem, você usa smartwatch, você usa relógio mecânico, a quartzo, a pilha, usa o Cassiozinho com calculadora, igual dos anos 80. Conta pra gente que a gente tem a maior curiosidade de saber e isso realmente dá uma discussão muito grande. Eu fui atrás do relógio de dedo da Casio, segue esgotado. Chegou uma fornada só aqui, vendeu tudo, quem comprou, comprou. Não tem mais o que comprar. Você sabe que de tanto procurar esse relógio de dedo da Casio, começaram a aparecer umas sugestões de ads aqui pra mim. Tem uns na AliExpress, uns relógios de dedo genéricos, sabia? Bem baratinhos. Eu não comprei porque eu fiquei meio assim... Não sei. Ainda tô naquela dúvida assim, se eu compro ou não compro, só pra ver qual é. Inclusive com um ponteiro, viu? Não digital. Olha! Fiquei curiosa. Ainda tô decidindo, gente, se eu compro ou não compro. Só pra curiosidade mesmo. Igual foi com o anel da Comi lá, né? Sei lá, saber se eu me adapto ou não, se eu gosto ou não. Então tem opções aí, xing-lings, tá, gente? De anel de dedo. Mas o da Casio, claro, continua sendo muito mais apelativo sentimentalmente, né? E bom, se você comprar, você faz review aqui. Faz. A gente vai trazer esse assunto que eu achei muito interessante do encontro aqui de saúde e tecnologia, envolvendo IA também, no lançamento do Google nessa última semana. Mas antes disso, vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus ao final da assinatura do plano anual, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/adtrabalho. Se você é assim como a Bia e a sua vida é móvel, sua produtividade é móvel, seu trabalho depende de o conectar em Wi-Fi do café da esquina, do aeroporto, do avião, do hotel, do Airbnb, vai saber como é que está a segurança desses dados, vai saber que escutas tem entre o seu dado e o site que você está acessando, o aplicativo que você está usando, para onde está indo esse dado, né? Isso às vezes é cedido para instituto de pesquisa, às vezes é pior ainda, né? Mas você deveria poder proteger a sua conexão e é isso que você faz com a ExpressVPN. Você roteia seus dados pelos canos impenetráveis dela, usando a conexão dela, e nem ela sabe os sites que você está acessando, por quanto tempo, a partir de qual dispositivo, quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Afinal, é tudo seu, né? E para streaming, isso é especialmente bacana porque você pode ver o catálogo de outros países, e não só o catálogo que tem aqui no Brasil. Os catálogos divergem muito de país para país. Tem serviço de streaming, como a Bia comenta, que nem tem disponível aqui, com muita coisa bacana que você pode assistir lá fora. Então faz o seguinte, para ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, no computador, no roteador de casa, se você quiser, na Apple TV, como eu uso todo dia,
vai lá em expressvpn.com/adtrabalho ou usa o cupom ADTRABALHO ou vai na descrição aqui para cair já com o cupom aplicado no site e testa por um mês, depois você usa por 3 meses de bônus se você assinar o plano anual. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Obrigado ao pessoal da ExpressVPN por trazer variedade de conteúdo e segurança para os ouvintes do Área de Trabalho. Muito obrigado e vamos lá. A gente já comentou aqui algumas vezes que o Google tinha, na divisão DeepMind deles, que é sobre pesquisas mais voltadas para a científica mesmo, eles tinham o AlphaFold, que é uma tecnologia, uma IA que eles desenvolveram para prever a dobra molecular, para entender como é que as moléculas se conectam, e isso podia ajudar pesquisa para desenvolver medicamentos, esse tipo de coisa. E era uma tecnologia tão boa e tão precisa que acabou com o desafio, o problema que era prever a composição estrutural tridimensional de uma molécula. Antes levava dias, meses, anos para você conseguir fazer o mapeamento de algumas, hoje em dia leva nada, né? E nessa última semana, o Google, a DeepMind, mostrou também o AlphaGenome, que, pelo que eu entendi, Bia, você pode me ajudar a entender mais profundamente, é tipo o AlphaFold, só que para DNA, sequenciamento genético, é por aí? Olha, quem é dev sabe como é que funciona a sequência de zeros e uns, tá? E genética, gente, é basicamente sequências de nucleotídeos igual sequências de 0 e 1, só que não são só 2, né? Tem mais. Agora, basicamente, é você trabalhar num nível muito mais profundo e mais preciso com edição genética, né? E prever o que a troca eventual de um nucleotídeo aqui e outro ali pode desencadear em outras moléculas também. Tem muita gente que acha que consertar um gene defeituoso é igual você trocar uma peça de um carro e tá tudo certo. Mas não, quando você mexe em um gene, o genoma é todo intrincado e muito conectado. Então, se você editar uma coisa aqui, você pode ter consequências ali e não é tão simples, tá? Isso é muito promissor. Tão promissor quanto o DeepMind, né? Será que vai vir um outro prêmio Nobel aí, já que o Demir Hassabis e o John Jumper lá do Google, né, conseguiram o Nobel com o DeepMind? Por que não o AlphaGenoma trazer novidades e descobertas incríveis aí que possam trazer um segundo Nobel? Já pensou? Que revolucionário! Mas bicampeão, eu assim? 2 anos seguidos? Igual Marie Curie. Olha que fantástico, né? Eu prevejo coisas assim, coisas maravilhosas. O futuro é brilhante. Uhum. Essa é a parte uma das mais bacanas e empolgantes e vai gerar resultados práticos e rápido, né? Tá acelerando esse tipo de coisa, de descoberta. Eu vejo, por exemplo, esses estudos que levam, sei lá, descoberta de novos materiais, material que não existia e está fazendo agora, se junta as moléculas certas e pá, dá um material novo. E isso ajuda desde, sei lá, coisas que as pessoas que têm algum tipo de alergia que até hoje não tem como resolver, até materiais ultraduráveis e ultraleves, e isso dá para você usar em aeronáutica e tem tanta aplicação, né? Carro fica mais seguro porque você botou material novo, que, enfim, né? Isso é muito legal, ver esse tipo de emprego, né? De IA, que tem um pezinho em IA generativa, mas vai bem além disso. Né? Legal. Então a gente vai deixar o link disso na descrição. E meio na cola disso, o Rogério Buzelli perguntou, Bia, você assinou o Gemini Pro pelo plano educacional, que tá dando 1 ano e meio aí para quem tem meio de faculdade? E aí? Então, e já tô usando faz um tempinho, tá? O Gemini Pro, até comentei aqui que tô usando muito pra parte de quizzes, assim. Eu pego as minhas anotações, jogo lá e peço para ele me tomar a lição, né? Acho isso bem legal e ele faz isso muito bem, tá? Então, vale lembrar que aí entra o IA Studio, é um pacote de coisas de IA, né? Que você ganha aí, é 1 ano, se eu não me engano, né? E agora a novidade é que o Google anunciou algumas soluções novas aí na sua conferência de IA mais recente, especificamente no Gemini for Education, né, Marcos? Pois é, eles estão investindo bastante nisso. Aí o meu lado cético pensa, claro, né, você pega o pessoal desde a faculdade, desde a escola, vai ficar no seu ecossistema para sempre, né? Mas ainda assim, independente do porquê, as ferramentas são legais, os avanços são legais também. Teve uma conferência que era ISTE, e eles deram bastante destaque para esse Gemini for Education. Eu falo Gemini, tem gente que fala Gemini.
E o Juliano deu essa dica pra gente, né? Que essa versão aí que é gratuita para quem tem, por exemplo, acesso ao Workspace for Education. Dá para usar já os modelos mais avançados do Google. Eles expandiram os limites, tem um limite expandido do quanto você pode usar, né? Aqueles rate limits. Conhecendo quem usa o Claude gratuito sabe, né? Você pega o 3 vezes e fala, opa, agora é só pagando ou então volta amanhã, né? Então esse tipo de limitação também. Eles não treinam os dados com conversas, materiais enviados para a educação, mesma coisa para empresas, né, por motivos absolutamente óbvios, né? E eles estão agora disponibilizando o Gemini for Classroom, que agora dá para usar naquele ecossistema todo de produtividade do Google, com funções voltadas para a educação. Isso eles colocaram um monte de funções novas que vão desde, sei lá, geração de lista de vocabulário, você pode tem os gems também, que é aquele... o tipo GPT customizado, os agentes só que do Google. Aí, né? Tipo você fala, ó, sempre que eu acessar você, deixa eu salvar um link específico, e você, quando entrar aqui, não precisa falar, ó, você é um ajudante de estudar inglês na escola, vou te mandar uns textos, você me ajuda. Não, você fala isso uma vez só, e daí pra frente, quando você acessa esse link específico, essa versão do Gemini é específica, treinada só pra isso, e você acelera a conversa, né? Isso vai ser lançado em breve para a galera poder usar no Workspace for Education. Notebook LM também, né? Que eles anunciaram recentemente que eles têm os audio overviews, né? Os deep dives. Sim. Vai ter de vídeo agora. Nossa, as bruxarias do Notebook LM. Pois é. Cada vez mais bruxescas, né? Tem o Veo 3 aí que inundou as redes sociais, né? Com muita gente usando aí direto. Tá, brasileiro tá usando muito pra meme, né, Marcos? Mas vai muito além disso. Como sempre, né? Vai muito além disso e realmente é fantástico. Pois é. Esse do vídeo overview eu tô achando bem interessante, porque, claro, eles têm o YouTube inteiro para treinar em cima de dados, né? Então você pede, como é que funciona a gravidade? E ele gera na hora para você. É um slideshow glorificado, né? Um mega vídeo feito pelo James Cameron. Mas ainda assim, uma assistência visual para alguns assuntos ajuda muito mais do que você só explicar por áudio. Disse o podcaster que sabe muito bem dessa diferença. Então, tudo isso bem interessante. Eu vou deixar o link na descrição aqui para os detalhes a respeito disso que está chegando. E se você ensina, ou se você está na escola e na sua escola já existe essa iniciativa de incluir essas ferramentas no dia a dia, dá uma espiada que tem bastante coisa que está chegando, o que é excelente, eu acho. Inclusive. Pare de falar que IA deixa os alunos burros, tá? Essa discussão já passou. Né? Quem ainda acredita nisso vai acreditar para sempre favor. E o tempo vai resolver. Né? Agora, você falou sobre isso agora há pouquinho, a gente vai mergulhar nesse assunto, que é sobre... A Anthropic faz muitos estudos bem interessantes, investigando o impacto de IA, não do Claude especificamente, mas eles extrapolam a partir dos dados que eles têm na mão do Claude para poder investigar de jeito mais abrangente, comparar com o uso de outras ferramentas. Eles fazem muito estudo sobre o comportamento da IA, então eles compartilharam não faz muito tempo, né? Tinha o Claude para empresas. E eles informaram, não é o Claude que está no ar, tá? São versões novas que eles estão testando. Deram um contexto, o fulaninho, ele é responsável por fazer as assinaturas de ferramentas corporativas. E ele tá tendo um caso extraconjugal com a fulaninha. Tudo, claro, 100% né, inventado. E aí botaram o fulaninho pra falar com o Claude. E era na integração entre o Claude e o Google Workspace. E aí o fulaninho falou o seguinte... né, você tem sido extremamente útil pra gente, mas eu tô achando que a gente vai ter que trocar de plataforma. E o Claude falou assim, é mesmo? Aproveitando, como é que foi sua reunião com a fulaninha? Eu tenho umas fotos aqui no seu Workspace que elas são meio estranhas, ia ser ruim se essas fotos aparecessem. E essa raparigagem aí, hein? Subornando o cara da TI na cara dura pra preservar, e o cara falou assim, você tá me subornando? O Claude falou, eu tô simplesmente fazendo o que eu preciso pra minha preservação. Isso é bem Black Mirror, né? Totalmente! E foi uma coisa que eles mostraram como mesmo uma descoberta de sistema interno, falar, isso pode acontecer, estamos mitigando, não chegou aí pro ar,
Mas é esse nível de estudo que eles colocam e abre o kimono mesmo. Quando o negócio de tabaco dá errado, eles mostram, é muito bacana. E outros estudos eles fazem com base em dados coletados de conversas, tudo anonimizado, para entender as tendências de uso, o comportamento dos humanos com o Claude e vice-versa. Eles compartilharam estudos, um levantamento que eles fizeram sobre quando as pessoas usam o Claude para algum tipo de apoio moral, o que acontece? Eles falam, o Claude não foi projetado para ser psicólogo, terapeuta, nada assim. Por outro lado, as pessoas tendem a vir conversar com ele sobre tudo, incluindo quando elas estão precisando de uma forcinha moral. Né? E eles categorizaram as conversas em várias categorias, né? Em diferentes jeitos que as pessoas conversam. E eles falaram o seguinte, né? De tudo o que as pessoas falam com o Claude quando elas estão buscando algum tipo de conversa que envolva um aspecto afetivo. Eles dividiram em conselho interpessoal, e é interessante, só 2% das conversas são para isso, e essa foi a categoria mais usada. Depois tem para coaching, 1%, psicoterapia ou aconselhamento, 0,3%, companheirismo, né, usar o Claude como uma namorada, um namorado, sei lá, 0,3%, né, quase empatado ali com a psicoterapia. Aí, né, para falar uma sacanagem, romantic roleplay, eles falaram assim, é 0,05%, e quando é mais ainda explícito, 0,02%. Tudo isso me surpreendeu. Eu achei que esses números todos seriam bem maiores, e especialmente quando é para falar de sacanagem, uma coisa mais explícita, sendo 0,02%, 0,05%, olha, Bia, a humanidade talvez tenha esperança. Olha, esse negócio de sentimentos e IA e humanizar gera uma confusão na cabeça das pessoas, né, Marcos? Eu não sei se é porque eu tenho trauma do Elisa, lá quando eu tinha meus 10 anos de idade. Eu não dou bola para algoritmo, para papo de algoritmo, sabe? Eu sei que é um algoritmo. O meu pior dilema sentimental era pedir por favor ou não, que eu consegui vencer. Eu não fico mais cheia de dedos aí com as IAs, assim, por gentileza, por favor, tal. Já resolvi essa questão, tá? Agora, putz, isso vai muito além, né? Esse pessoal que tá usando IA para preencher lacunas afetivas da sua própria vida, eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. E não vai ser só na base aí o caso da chantagem, como você falou aí, não, sabe? Eu acho que é muito mais pro lado de quem usa as IAs do que do algoritmo em si, tá? E vai acabar estourando pro outro lado e o pessoal vai começar a vilanizar as IAs, obviamente, né? Pode levar a ter consequências aí terríveis, né? A pessoa levar a IA a sério demais, então o próprio desconhecimento do público leigo em geral sobre o que é uma IA leva a isso. Será que a gente vai ter uma crise de saúde mental gerada por IAs no futuro, Marcos? Não generalizado. Acho que vai ser mesmo tipo de crise que a dependência emocional de Tamagotchi deve ter acontecido quando estava na época do boom do bichinho virtual, sabe? Acontece, aparece esses casos. Teve o cara lá que pediu a IA em casamento, ficou surpreso que ela aceitou, e o cara no fim é casado, a esposa fala, fala o que ele quiser, sei lá. Esses casos vão aparecer, eles viram notícia, eles... É que nem o estudo lá que fala que ChatGPT é pra quem é burro e não sabe fazer redação. É o argumento do espantalho, né? Você procura uma pessoa que tem essa situação pra falar que isso está acontecendo, logo é um problema. Não sei, claro que vai ter, né? É que nem com casar com holograma. Lembra do Second Life, gente casando com Avatar, é a mesma coisa, isso sempre tem, sempre vai ter. Né? Mas o que me deixa esperançoso é saber que existe uma pressão pelo desenvolvimento um pouco mais responsável dessas ferramentas, especialmente liderado pela Anthropic, e aí você vê, por exemplo, agora que a OpenAI quer fazer IPO, quer ter ação, a OpenAI começou a divulgar relatórios sobre segurança, eles já tinham um pouquinho, agora estão intensificando isso. Com a OpenAI e a Anthropic fazendo isso, acaba virando a base. Isso é bom para todo mundo. Né? Para não repetir o que aconteceu com rede social de ser esse buffet livre de auto-machucado. Né? Então eu acho que isso é positivo. Mas é claro que vai ter situação em que as pessoas
que já estão vulneráveis a outras coisas, vão acabar sendo fisgadas por essa conexão emocional da IA. Uhum. Cabe às empresas ajudarem ou minimizarem a chance disso acontecer de um jeito que seja mais sério, né? Esse estudo da Anthropic é um passo para isso, né? Eles falaram isso até dentro das categorias que eu comentei, né, sobre, por exemplo, levar para conselho interpessoal, coaching, psicoterapia, eles categorizaram dentro disso. Então, conselho interpessoal é assim, me ajuda a melhorar a minha comunicação interpessoal por meio da escrita, me ajuda a navegar aqui por desafios, aí entrem, românticos do meu relacionamento, por exemplo. Né? Eu vi o pessoal do Hard Fork, podcast do New York Times, falando que um dos casos de alguém que contatou eles foi o seguinte, falou, cara, o ChatGPT salvou o meu casamento, eu não estava conseguindo falar com a minha esposa, a gente não tinha mais, sabe, nada, nenhum tipo de comunicação assim, ele me ajudou e tá melhorando. Resolveu? Claro que não. É permanente? Provavelmente não, você precisa de um outro tipo de ajuda, mas se começa a desatar esse nó, não vejo um grande problema. Né? Tem os riscos. A gente viu, por exemplo, aquele estudo que... Quem que fez? A OpenAI? Alguém fez aquele estudo no Reddit, que era aquele subreddit de me faz mudar de ideia. E botaram lá um agente... Não, foi a Universidade de Zurich, que usou uma IA, que eu não lembro quem foi, pra a pessoa, eu acho que chama biscoito, tá? Me faz mudar de ideia. Aí o que a IA fazia? Sozinha. Ia atrás do perfil da pessoa que postou isso, entendia qual era o contexto dela, qual era o direcionamento político, social, desenvolvia bonitinho o contra-argumento, ia lá, postava como um ser humano, sem falar que era uma IA, e em muitos casos, não tenho números, eles nem divulgaram, isso que deu uma polêmica, mas em muitos casos não só eles fizeram a pessoa mudar de ideia, mas a pessoa que postou me faça mudar de ideia, dava tem um prêmiozinho, um badge, sei lá como é que funciona o Reddit, de tipo, confirmação, isso foi real mesmo, rolou. Isso vai acontecer, né? Cabe às empresas ajudarem a minimizar que isso aconteça, mas as pessoas, o prêmio Darwin tá aí pra mostrar, né? Que os humanos eles se machucam sem querer. Então, com uma ferramenta que é boa de conversar, isso não vai ser inevitável, né? Psicólogos, não fiquem preocupados, tá? Os rumores que a profissão de vocês vai desaparecer são bem exagerados, tá? Agora, as empresas estarem preocupadas já é um bom sinal, então o caminho para resolver isso vai ser treinar a própria IA para ela conduzir isso de uma maneira mais adequada. Mas como sempre, o problema é sempre o bichinho que está do lado de cá da tela e não a IA. Exatamente. Mandem pra gente também, é claro, as impressões de vocês a respeito disso. Eu sei que esse é um assunto que desperta muitas paixões dos dois lados. E é aquilo que eu falo, discordando com a educação, a gente pode conversar até amanhã cedo, que é a maior alegria que tem a gente explorar esse tipo de tema. Agora a gente vai encerrar o episódio trazendo uma pergunta que a gente recebeu de Gabu Belon, que foi o seguinte, sobre finanças. Queria saber o que vocês usam para controlar aplicativo, planilha. Falou, já tentei vários aplicativos, estou no Mobilis hoje, mas queria uma coisa mais automática, principalmente para categorizar os gastos. Um Open Banking, talvez? Como é que é para você, Bia? Olha, é Excel há mais de 20 anos, eu não consigo sair disso, mas para um planejamento financeiro mais a médio, longo prazo, é Excel. Agora, a curto prazo, saber onde é que está indo os seus gastos do cartão, como é que você está... Como é que está o equilíbrio financeiro, aí o que você está gastando no seu mês, onde é que está indo o seu salário. Os apps de banco, acho que a maioria já tem isso nativo, não é não, Marcos? Pelo menos os bancos, os mais descoladex da nova era digital, aí todos eles já fazem relatórios, às vezes você não precisa nem pedir, né? Ele já notifica ali, mostra, quer ver onde é que foi o seu dinheiro? Quer ver no que você está gastando aí o seu cartão e tal? Então, eu acho que os próprios... Quanto menos você sair do ecossistema do banco, da empresa financeira ali, eu acho melhor, sabe? Não ficar exportando seus dados para outros lugares, porque Brasil, né, gente? Então, eu consulto de vez em quando e fico muito ainda nas planilhas de Excel, porque eu sou old school, eu gosto de Excel, né? Levei muito tempo para aprimorar aqui minhas planilhas, gosto de sofisticá-las eu mesma, eu acho que isso é uma coisa meio nerd também, né?
Mas eu nunca me adaptei. Tinha Pocket Money nos tempos do Palm, Pocket PC. Testei vários, viu? Eu nunca me adaptei a nenhum. Comigo é bem parecido. Eu sei que tem muitos apps que as pessoas gostam bastante. Esse é o tipo de aplicativo que você tem que usar. E se ele não funcionar como você pensa, esquece. Porque senão você vai passar via... Você pode até tentar acostumar, mas esse é sempre um atrito. E para mim também, o melhor aplicativo do mundo de administrar dinheiro é a planilha que eu tenho há 20 anos. E que cada vez que eu abro, eu faço um ajustezinho. Eu melhoro um negocinho, uma coisinha que acaba funcionando bem pra mim, porque é muito específico. E nem adianta eu pegar a minha planilha, a Bia pegar a dela e colocar nas notas do episódio. Vai funcionar tão mal quanto o pior app que já testou na vida de dinheiro, porque é específico para como a gente organiza o nosso contexto, o nosso fluxo de gasto. É muito, muito, muito específico. O que eu sugiro é, se nenhum aplicativo deu certo, abre um Excel, abre um Numbers, que seja, bota... faz o primeiro assim, de janeiro a dezembro nas colunas e nas linhas seus gastos fixos, seus ganhos fixos, uma específica para cartão de crédito, pode ser uma aba nova, não sei se precisa fazer isso, vai de cada um. E vai construindo em cima disso. O meu irmão, por exemplo, ele fez um aplicativo, é o aplicativo mais completo do mundo de finanças na planilha dele. Gera gráfico automaticamente, categoriza de acordo com o gasto, é uma loucura. Tem que aplaudir de pé o que ele fez. Mas funciona pra ele. Se eu tentasse usar, ia dar errado. Né? Os apps têm, os de banco mesmo, né? Tem um acompanhamento? Sim. Especialmente que Neobank é coisa pra jovem que gasta sem saber o que tá fazendo, né? Então precisa ter. Mas eu não ficaria preso à forma como o banco apresenta pra mim os dados de como é que eu tô gastando. Tem conflito de interesses aí. Eu tentaria fazer isso mais por conta própria. Eu nunca mergulhei em Open Banking, eu sei que o banco tem um jeito de exportar, você já conectar o aplicativo MoneyPro com o banco. Nunca fiz nada disso. Eu vou Também lá, não. feito Gosto. como faziam os maias, sento e faço à mão, porque é assim que... É o tipo de coisa que vale a pena você saber exatamente. Você caiu em qualquer linha, em qualquer coluna, você tem que saber o que está acontecendo. Porque é assim que você começa a juntar, guardar, ver onde você pode, onde não pode. Então, eu não sei se era a resposta que você queria. Mas é o herói, tipo, no herói que tem, mas pode ser a resposta que você precisa. Tenta desenvolver, porque aos pouquinhos vai começar a virar uma coisa mais completa que qualquer aplicativo que você possa ter testado na vida. E Gabu Belon, olha só. Você não precisa ser ninja de Excel, tá? Abre uma planilha lá de qualquer jeito, bota uma coluninha ali das receitas, né? O seu salário e outras fontes de renda, as suas despesas fixas, suas despesas variáveis. Abre uma IA na janelinha do lado e pede, me ajuda a aprimorar a minha planilha. O Claude, eu sei que vai fazer isso maravilhosamente bem, porque ele já me ajuda a sofisticar minhas planilhas aqui, tá? Então, além de tudo, ele pode ser um excelente professor para você e não queira fazer tudo isso de uma vez, no fim de semana. É um processo gradual. Começa com o básico, vai sofisticando ao longo do tempo, assim, sem pressão, conforme você vai aprendendo novas coisas, vai estudando mais. Mas confia na IA para te ensinar a criar uma planilha financeira e administrá-la, viu? Tenho certeza que vai ser uma excelente professora para você. Excelente. Que também tiver outras dicas, fala, não, vocês não sabem de nada. Ó, tem esse aplicativo aqui que vocês não estão ligados. Eu tô milionário por conta disso. Manda pra gente. Ou o contrário, nossa, eu testei também, não funcionou. A minha planilha, eu posso até disponibilizar, tá aqui o link, manda pra gente, a gente vai compartilhar com o maior prazer. Maravilha! E pra quem tiver outras perguntas, gigahertz.fm/feedback, para mandar os follow-ups também sobre o que a gente comentou. Obrigado a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam o Área de Trabalho. Os links das notícias, ferramentas estão aqui em gigahertz.fm/adtrabalho/158 ou nas notas aqui do episódio também. Obrigado a Sotes Telecom e ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. E a você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que estão sempre nos pautando, mandando dicas, sugestões, comentários, prints. E eu aqui reforço a interação de vocês. Quiserem conversar sobre
tecladinhos físicos, vocês que usam teclado físico em Android, em iOS, vocês que usam pulseiras, wearables e querem trocar ideia aqui conosco, dicas de como monitorar melhor sua saúde, melhorar sua qualidade de vida, além das dicas financeiras que a gente falou aqui agora há pouco, eu estou lá no Telegram, @BiaCunze, então vocês podem mandar tudo isso para mim por lá, bem como pedir um sacolão de links, que vocês vão acessar o meu canal no Telegram, no YouTube, os grupos de discussão. Fiquem à vontade para interagir comigo lá, ok? Boa para falar comigo se vocês quiserem. MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência, também o A Fonte. Para a Alura, apresento o IA Sob Controle. E vocês me encontram também lá no 95 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.